Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Estamos na campanha nacional de jejum e oração. Venha o teu reino, manifestando Cristo na terra. Jeremias, a idade não é o que mais importa. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Jeremias 1:7. O título da reflexão de hoje pode parecer exagerado, mas o objetivo é chamar a atenção para o propósito da vocação de Jeremias e algumas de suas qualidades. Conforme alguns comentários bíblicos, Jeremias teria de 20 a 23 anos quando Deus o chamou. Para aquela época, esta idade poderia parecer muito cedo. Ele mesmo sentia-se muito jovem para a missão profética. No entanto, o que queremos destacar são algumas qualidades muito mais importantes do que a idade de um vocacionado. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, que vivia em Anatote. O seu ministério começa no tempo do rei Josias e continua na época de Joaquim e Sedequias. No contexto mundial daqueles anos, a Babilônia ocupava o centro do poder político e dominava várias nações. Jeremias faz uma análise da situação do reino de Judá e revela a sua fragilidade espiritual e moral. Embora mantendo a religiosidade e confiando que o templo e a cidade de Jerusalém não seriam destruídos, porém ambos foram destruídos em 587 a.C., conforme a profecia de Jeremias. Podemos perceber que Jeremias navegava contra a correnteza, por isso foi rechaçado, humilhado, preso, ameaçado de morte e contestado pelo sacerdote Passur, que mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Jeremias 20, capítulo 20, versículo 2. No meio dessa oposição orquestrada contra o profeta, Jeremias revela algumas qualidades que todo vocacionado deve observar. Por exemplo, mais importante que a idade do vocacionado, seu caráter é algo que deve ser observado e seguido. O caráter corajoso de Jeremias é impressionante, por isso não se calava diante das ameaças, embora humilhado e desprezado. Jeremias revelava maturidade, mantendo o equilíbrio emocional e espiritual diante dos falsos profetas e da oposição dos governantes. Quando seu texto foi rasgado e queimado pelo rei Joaquim, um novo texto foi escrito, Jeremias 36, 1 e 26, mostrando a atitude perseverante do profeta, enquanto os falsos profetas alimentavam a crendice que o templo não seria destruído, que o templo não seria destruído, porque o Senhor estaria ali. Uma confiança que confundia a presença da arca com a autêntica presença do Senhor no meio do seu povo. Jeremias anunciava o castigo divino através dos babilônicos. Ainda podemos destacar a fidelidade de Jeremias como uma qualidade a ser seguida pelos vocacionados. Fidelidade à palavra de Deus é obediência aos seus preceitos, rechaçando o sincretismo religioso e a hipocrisia dos seus líderes. Também podemos observar
Jeremias como um profeta que não escondia suas queixas diante do Senhor. Mas vezes mescladas com lágrimas e súplicas, sabia abrir o seu coração e conversar com o Senhor sobre os seus conflitos, mantendo um constante diálogo. Outra qualidade que identificava o profeta Jeremias consiste na sua maneira de falar o presente, revelando a triste situação do povo e o cativeiro que chegava, dizendo que seria algo inevitável e determinado pela justiça divina. Ao mesmo tempo, falava do futuro, anunciando o fim do cativeiro e o retorno do povo depois de 70 anos na Babilônia. Ver Jeremias 25:11. Para comprovar a certeza do retorno do povo à sua terra, em obediência à palavra do Senhor, Jeremias compra um campo em Anotote com atitude profética sobre o retorno do povo. Diz o texto: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que os conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser compradas nessa terra. Jeremias capítulo 32, versículos 14 e 15. Um dos momentos singulares vivido pelo profeta Jeremias conta de sua visita à casa do olheiro. Ali o profeta presencia o trabalho do artista, que com suas mãos dá forma a um vaso de barro, e também observa o que aconteceu quando o barro se lhe estragou na mão. O olheiro retorna ao seu trabalho e faz um novo vaso. Diante disso, o Senhor falou com Jeremias, dizendo: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Jeremias 18:6. Aplicação e oração. Que bênção ser chamado ainda jovem para servir ao Senhor. Ore por vocacionados que tenham a persistência de Jeremias. Ore por vocacionados que tenham uma palavra para o presente e também o futuro. Esteja disponível para proclamar a mensagem do reino de Deus em seu tempo. Ó, Paizinho querido, obrigado, Espírito Santo, por dar essa oportunidade de estar cada vez mais com a Tua palavra, Paizinho querido, conhecendo a Tua palavra e dando essa oportunidade para todos nós. Tudo isso te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém.